Sabedoria revelada, descobrindo as lições ocultas de 1 Coríntios. Na vastidão do universo espiritual, onde as histórias da humanidade se entrelaçam com a eternidade, emerge a jornada fascinante de explorar os ensinamentos profundos da fé. Em cada texto sagrado, encontramos não apenas palavras, mas verdades que ecoam através dos séculos, oferecendo orientação e esperança. Hoje, mergulhamos na riqueza de 1 Coríntios, uma carta que transcende o tempo, iluminando nossos corações e mentes com sabedoria divina. Fundamentos da fé. No crepúsculo de uma cidade agitada, onde o concreto e o aço formam uma selva urbana, há uma alma que busca. Em meio ao tumulto de vozes e à pressa dos transeuntes, ergue-se uma pergunta silenciosa e profunda. Qual é o fundamento de minha fé? É uma pergunta que ecoa na catedral do espírito humano, reverberando nas profundezas do ser, clamando por uma resposta que transcenda o efêmero. Paulo, o apóstolo de Cristo, em sua primeira carta aos Coríntios, aborda essa questão com uma clareza cristalina. Ele declara que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Essas palavras, carregadas de sabedoria divina, ressoam através dos séculos, como um farol de verdade em um mar de incertezas. Para entender a profundidade desse fundamento, devemos primeiro contemplar a figura de Jesus. Ele não é apenas um personagem histórico ou uma figura mitológica. Ele é a encarnação do Verbo, a manifestação do amor e da verdade divina. Em suas palavras e ações, encontramos a plenitude da revelação de Deus. Sua vida, morte e ressurreição não são meros eventos cronológicos, mas o cerne da nossa fé, a rocha sobre a qual se edifica a nossa esperança. Imaginemos por um momento uma construção grandiosa, um edifício destinado a resistir ao tempo e às intempéries. Um edifício assim exige um fundamento sólido, inabalável. Da mesma forma, a vida de um cristão deve ser construída sobre um alicerce que não se abala com as tormentas da dúvida ou os terremotos da adversidade. Esse alicerce é Jesus Cristo, e nele encontramos a estabilidade que o mundo não pode oferecer. Mas o que significa, na prática, construir sobre esse fundamento? Significa viver uma vida alinhada com os ensinamentos de Cristo, imbuída de seus valores e guiada por seu Espírito. Significa abandonar as falsas seguranças oferecidas pelo mundo e confiar plenamente na providência divina. É um chamado à transformação, à renovação da mente e do coração. A fé em Cristo não é um adereço superficial, uma fachada bonita, mas frágil. É a substância que permeia cada aspecto da existência, dando-lhe propósito e direção. Em um mundo onde tantas coisas são transitórias e ilusórias, a fé em Jesus Cristo oferece uma ancoragem segura. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e nele todas as coisas encontram seu significado. À medida que navegamos pelas complexidades da vida moderna, com suas pressões e tentações, é vital recordar o conselho de Paulo. O fundamento da nossa fé deve ser inabalável, e esse fundamento é Jesus Cristo. Somente construindo sobre ele podemos esperar, resistir às provações e emergir vitoriosos. E assim, na quietude de um coração que busca, surge a compreensão. A fé não é um refúgio passivo, mas uma força ativa, uma chama que ilumina e aquece. Jesus Cristo, o fundamento de nossa fé, chama-nos a viver com coragem, integridade e amor. E ao responder a esse chamado, encontramos a verdadeira essência da nossa existência. Imaturidade espiritual. À sombra das colunas da sabedoria antiga, erguem-se perguntas que desafiam a serenidade do espírito humano. A vida espiritual, como um delicado broto, exige nutrição e cuidado. Porém, ao olhar em torno, frequentemente encontramos sinais de imaturidade espiritual, como flores que não desabrocham completamente. Paulo, na carta aos Coríntios,
aborda essa questão com a precisão de um cirurgião espiritual, destacando a necessidade urgente de crescimento e maturidade na fé. Em suas palavras diretas e contundentes, Paulo descreve os crentes de Corinto como carnais e meninos em Cristo. Ele lamenta a incapacidade deles de receber alimento sólido, necessitando ainda de leite. Essa metáfora, ao mesmo tempo simples e profunda, revela um panorama de uma fé que ainda não atingiu sua plenitude. É um chamado à introspecção e à autoavaliação, instigando cada crente a perguntar: estou eu ainda nos rudimentos da fé ou avancei para uma maturidade espiritual? O cenário de Corinto, com suas ruas fervilhantes de vida e comércio, não é muito diferente do nosso mundo moderno, onde as distrações são abundantes e a profundidade espiritual muitas vezes é sacrificada no altar da conveniência. Os cristãos de hoje, como os de Corinto, enfrentam a tentação de permanecer em um estado de conforto espiritual, evitando os desafios que acompanham o crescimento. No entanto, Paulo nos lembra que a vida cristã é um chamado à transformação contínua, uma jornada de crescimento constante. Imaginemos um jardim onde as plantas são regadas apenas superficialmente. Elas podem sobreviver, mas não prosperarão verdadeiramente. Da mesma forma, uma fé que não é nutrida adequadamente permanece raquítica e frágil. Paulo desafia os crentes a buscar uma fé robusta, alimentada por um compromisso profundo com os ensinamentos de Cristo e uma vida de oração e meditação. A imaturidade espiritual manifesta-se de várias maneiras: na incapacidade de discernir o bem do mal, na suscetibilidade às divisões e conflitos e na falta de frutos espirituais. Paulo exorta os crentes a abandonar essas características infantis e a se dedicarem ao crescimento espiritual. Esse crescimento não é um objetivo distante, mas um processo diário de entrega e renovação. O chamado à maturidade espiritual é um convite à profundidade. É um chamado para explorar as riquezas da sabedoria divina e permitir que essa sabedoria molde cada aspecto da vida. Não se trata apenas de acumular conhecimento, mas de aplicar esse conhecimento em ações que refletem o caráter de Cristo. É uma transformação que se manifesta em amor, paciência, bondade e fé inabalável. Na quietude de um momento de reflexão, é essencial ponderar sobre o estado de nossa própria jornada espiritual. Estamos ainda no início, vacilantes e inseguros, ou temos buscado crescer em profundidade e entendimento? Paulo nos encoraja a não nos contentarmos com a superficialidade, mas a buscar uma comunhão mais profunda com Deus, permitindo que sua graça nos transforme plenamente. Assim, a imaturidade espiritual, ao ser confrontada e superada, dá lugar a uma fé robusta e resiliente. Uma fé que não apenas resiste às tempestades da vida, mas que floresce, oferecendo sombra e fruto para aqueles ao nosso redor. É um chamado a transcender o ordinário e a abraçar a plenitude de uma vida vivida em Cristo. Divisões e facções. No coração da antiga Corinto, onde as culturas e ideologias se entrelaçavam em uma tapeçaria complexa, a igreja cristã emergia como uma nova comunidade de fé. No entanto, como uma jovem árvore frágil diante dos ventos, a igreja de Corinto estava ameaçada por divisões internas e facções que poderiam comprometer seu crescimento e unidade. Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, aborda essa problemática com a urgência de um pastor zeloso, preocupado com a saúde espiritual de seu rebanho. As palavras de Paulo são claras e incisivas. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Ele reconhece que os coríntios estavam se dividindo em grupos, proclamando lealdade a diferentes líderes: Paulo, Apolo, Cefas ou até mesmo Cristo. Essas facções não eram meras diferenças de opinião,
mas verdadeiras cisões que ameaçavam a coesão da comunidade. Divisões e facções não são problemas confinados à antiguidade. Em nossa era contemporânea, onde a informação e as opiniões se espalham com uma velocidade sem precedentes, as comunidades de fé frequentemente se veem divididas por doutrinas, estilos de adoração e personalidades carismáticas. Essas divisões podem surgir de interpretações teológicas divergentes ou de preferências culturais, mas, em última análise, elas enfraquecem o testemunho cristão e obscurecem a mensagem do Evangelho. Paulo nos desafia a olhar além das personalidades e das diferenças superficiais, para nos concentrarmos no núcleo da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o fundamento e a pedra angular da igreja, e é nele que devemos encontrar nossa unidade. A admoestação de Paulo é um lembrete poderoso de que em Cristo somos todos irmãos e irmãs, chamados a viver em harmonia e amor. A verdadeira unidade não é a ausência de diversidade, mas a celebração das diferenças dentro de um compromisso comum com Cristo. Cada membro do corpo de Cristo tem um papel único e valioso, e é essa diversidade que enriquece a comunidade de fé. No entanto, essa diversidade deve ser mantida dentro do contexto de um amor incondicional e uma fidelidade inabalável a Jesus. Em uma sociedade marcada por polarizações e conflitos, a igreja tem a oportunidade de ser um farol de unidade e reconciliação. Isso exige humildade, paciência e um esforço consciente para entender e valorizar as perspectivas dos outros. Significa colocar o bem-estar da comunidade acima das preferências pessoais e trabalhar incansavelmente para manter a paz e a harmonia. Paulo nos lembra que, ao nos dividirmos, enfraquecemos a nossa testemunha ao mundo. A força da igreja reside em sua unidade, uma unidade que reflete a própria natureza de Deus. Um Deus que é três em um, uma comunhão perfeita de amor e propósito. Quando nos unimos em Cristo, tornamo-nos um reflexo dessa comunhão divina, um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Assim, ao navegarmos pelas águas muitas vezes turbulentas da vida e da fé, que possamos sempre lembrar do chamado à unidade, que possamos trabalhar juntos em um espírito de amor e cooperação para construir uma comunidade que honre a Cristo e mostre ao mundo a beleza e a verdade do Evangelho. E que em todas as nossas diferenças possamos encontrar nossa unidade em aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Colaboradores de Deus. Nas ruas movimentadas de Corinto, em meio ao fervilhante comércio e ao constante intercâmbio de ideias, Paulo escreve com fervor e clareza sobre uma verdade essencial. Os crentes são colaboradores de Deus. Em sua carta aos Coríntios, ele oferece uma visão que transcende o tempo e o espaço, ecoando até os dias de hoje com um apelo à ação e ao propósito divino. Paulo, o apóstolo incansável, conhecia bem as fraquezas e potencialidades humanas. Ele sabia que para a obra de Deus prosperar, era necessário que cada crente entendesse seu papel não como mero espectador, mas como um participante ativo na missão divina. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, declara ele, unindo os crentes em uma visão comum de serviço e colaboração. Imaginem, por um momento, uma grande construção onde cada pedra, cada tijolo é colocado com precisão e propósito. Cada trabalhador, do aprendiz ao mestre construtor, tem uma função vital. Assim é com a obra de Deus. Cada crente, independentemente de seu papel ou posição, é essencial na edificação do reino. Ninguém é insignificante. Todos são chamados a contribuir com seus dons e talentos únicos. Ser colaborador de Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Não é apenas um título honorário, mas um chamado à ação. Significa que Deus, em sua infinita sabedoria e poder,
escolheu trabalhar através de nós para realizar seus propósitos. Essa parceria divina exige de nós dedicação, comprometimento e uma disposição para seguir a direção do Espírito Santo. No tecido da vida moderna, onde o individualismo muitas vezes reina supremo, o conceito de colaboração divina desafia-nos a olhar além de nós mesmos. Somos chamados a trabalhar juntos, em unidade e amor, para promover o bem maior. Isso pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Para alguns, pode ser um chamado ao ministério pastoral. Para outros, pode ser um compromisso de servir na comunidade, de estender a mão ao necessitado, de ensinar, de curar, de consolar. A metáfora da lavoura de Deus nos lembra que o crescimento espiritual e a frutificação não acontecem instantaneamente. Assim, como uma planta requer tempo, cuidado e paciência para crescer, assim também a obra de Deus em nossas vidas e através de nós exige perseverança. Somos chamados a plantar sementes de fé, esperança e amor, confiando que Deus, o grande agricultor, fará com que cresçam no devido tempo. Além disso, ser colaboradores de Deus implica uma profunda comunhão com Ele. Não podemos trabalhar eficazmente para Deus sem estar em sintonia com Ele. A oração, a meditação na palavra e a vida em comunidade são fundamentais para manter essa conexão viva e vibrante. É através dessa comunhão que recebemos a visão e a força necessárias para cumprir nosso chamado. À medida que refletimos sobre nossa identidade como colaboradores de Deus, somos desafiados a examinar nossas vidas e perguntar: estou vivendo de acordo com esse chamado? Estou utilizando meus dons e talentos para glorificar a Deus e servir aos outros? Essas perguntas nos levam a uma introspecção que pode transformar nossa abordagem à vida e ao serviço. Paulo nos lembra que o fundamento de toda a obra é Cristo. Ele é a base sólida sobre a qual construímos, e sem Ele, nossos esforços são em vão. Portanto, nosso trabalho deve sempre apontar para Ele, refletir seu amor e graça e trazer honra ao seu nome. Assim, no ritmo frenético do mundo atual, que possamos encontrar tempo para refletir sobre nosso papel como colaboradores de Deus. Que possamos abraçar esse chamado com entusiasmo e dedicação, sabendo que estamos participando de algo grandioso e eterno. E que, ao trabalharmos juntos, possamos ver o reino de Deus se manifestar de maneiras poderosas e transformadoras em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. O trabalho de plantar e regar. No vasto cenário da criação divina, onde o tempo e a eternidade se encontram, surge a metáfora do agricultor, uma imagem profundamente enraizada na cultura e no pensamento da antiguidade, mas que ressoa com igual poder em nossos dias. Paulo, ao escrever aos Coríntios, escolhe esta metáfora para ilustrar o papel dos crentes na obra de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aqui vemos delineada a beleza e a profundidade do trabalho de plantar e regar na vida espiritual. Imaginem um campo vasto e fértil, esperando ser cultivado. O agricultor, com suas mãos calejadas e seu olhar atento, sabe que a primeira tarefa é preparar o solo, plantar a semente. Esse ato inicial, repleto de esperança e expectativa, marca o começo de um processo que demanda paciência e dedicação. Plantar é um ato de fé. Fé de que a pequena semente, invisível sob a terra, se transformará em uma planta robusta. Paulo se vê como aquele que planta. Ele traz a mensagem do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, e a semeia nos corações dos ouvintes. Este é um trabalho árduo, que muitas vezes envolve romper com antigas crenças e hábitos, abrindo espaço para a verdade divina. É um trabalho que requer coragem, pois nem sempre é recebido com entusiasmo. Mas Paulo planta com a certeza de que essa semente possui um poder inerente de transformação. Apolo, por sua vez, é aquele que rega.
Ele vem depois de Paulo, reforçando e nutrindo a fé recém-plantada. O ato de regar é tão crucial quanto o de plantar. Sem a água vital, a semente não germina, não cresce. Regar representa o cuidado contínuo, o ensino constante, a oração fervorosa. É o acompanhamento que assegura que a semente plantada não se perca, mas encontre condições para crescer e frutificar. No mundo contemporâneo, esta metáfora ainda é poderosa. Cada um de nós, como colaboradores de Deus, tem a tarefa de plantar e regar na vida espiritual daqueles ao nosso redor. Pode ser que sejamos os primeiros a compartilhar o Evangelho com alguém, plantando a semente da fé. Ou talvez sejamos chamados a regar, a encorajar, a ensinar, a caminhar ao lado de alguém em sua jornada de fé. O trabalho de plantar e regar exige uma compreensão profunda de que os resultados não dependem unicamente de nós. Paulo e Apolo realizam seu trabalho com diligência, mas reconhecem que é Deus quem dá o crescimento. Este é um lembrete poderoso de que, enquanto somos chamados a ser fiéis em nossas responsabilidades, o verdadeiro poder transformador reside em Deus. Ele é o Senhor da colheita, aquele que faz a semente crescer e produzir frutos. Esta verdade nos traz uma liberdade e uma paz profundas. Não somos responsáveis pelos resultados finais. Nossa tarefa é ser fiéis em plantar e regar. Devemos fazer o nosso melhor, mas confiar que Deus, em sua sabedoria e poder, fará o resto. Este entendimento nos protege do orgulho e da desesperança, lembrando-nos constantemente de que estamos participando de uma obra muito maior do que nós mesmos. Além disso, plantar e regar na vida espiritual é um ato de amor. E assim como o agricultor cuida de suas plantas com carinho e atenção, nós também devemos cuidar uns dos outros com amor e compaixão. Este trabalho exige paciência, pois o crescimento espiritual muitas vezes é lento e imperceptível. Mas cada ato de plantar e regar, cada palavra de encorajamento, cada oração silenciosa contribui para o crescimento do reino de Deus. Na grandiosa narrativa da história da salvação, o trabalho de plantar e regar é um testemunho do amor inabalável de Deus por sua criação. É um convite para cada um de nós participar ativamente em sua obra, confiando que Ele, o grande agricultor, trará a colheita no tempo devido. E assim, com mãos dispostas e corações cheios de fé, continuamos a plantar e regar, sabendo que o crescimento vem de Deus e que em sua colheita encontraremos alegria eterna. 6. Construindo com materiais sólidos. Na serenidade de uma manhã iluminada pelo sol, onde as sombras dançam suavemente sobre as colinas e os sons da natureza ressoam como um cântico de louvor, Paulo evoca a imagem de um edifício em construção. Ele fala aos coríntios sobre a importância de construir com materiais sólidos, uma metáfora que atravessa os séculos para nos ensinar sobre a fundação e a substância de nossas vidas espirituais. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo estabelece de forma inquestionável que Jesus é o alicerce, a rocha sobre a qual toda construção espiritual deve ser erguida. Este fundamento é inabalável, eterno e capaz de sustentar qualquer peso que a vida possa colocar sobre ele. No entanto, Paulo adverte sobre os materiais que utilizamos para construir sobre esse fundamento. Ele fala de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Cada um desses materiais representa a qualidade e a durabilidade de nossas obras e esforços espirituais. O ouro, a prata e as pedras preciosas simbolizam obras de fé genuína, sacrifício e amor verdadeiro. São materiais que, quando testados pelo fogo, resistem e se purificam. Por outro lado, a madeira, o feno e a palha representam esforços superficiais, motivações egoístas
e ações desprovidas de verdadeira fé. Quando o fogo da prova e do julgamento os atinge, eles se consomem rapidamente, revelando sua fragilidade e falta de substância. Paulo nos chama a uma reflexão profunda sobre como estamos construindo nossas vidas e nossa fé. Estamos investindo em materiais sólidos e duradouros ou estamos nos contentando com o que é passageiro e insustentável? Construir com materiais sólidos exige uma dedicação contínua e um comprometimento com a verdade e a integridade. Requer que examinemos nossas motivações e ações, perguntando-nos constantemente se elas estão alinhadas com os ensinamentos de Cristo. É um processo que muitas vezes é desafiador, mas que traz recompensas eternas. Na vida contemporânea, onde a pressa e a superficialidade muitas vezes predominam, somos tentados a construir com materiais que parecem bons à primeira vista, mas que carecem de verdadeira durabilidade. As distrações e as prioridades equivocadas podem nos levar a edificar nossas vidas sobre fundamentos instáveis, comprometendo a nossa estabilidade espiritual. No entanto, o chamado de Paulo nos desafia a buscar a excelência espiritual, a investir em relacionamentos genuínos, em atos de compaixão, em busca de justiça e verdade. Ele nos convida a construir nossas vidas com o ouro da fé, a prata da esperança e as pedras preciosas do amor. Estes são os materiais que resistem ao teste do tempo e do fogo e que refletem a glória de Deus em nossas vidas. Cada ação, cada escolha, cada sacrifício feito em nome de Cristo é um tijolo sólido na construção de nossa vida espiritual. É uma contribuição para um edifício que não apenas resiste às tempestades da vida, mas que também se torna um testemunho vivo da presença e do poder de Deus no mundo. Assim, construir com materiais sólidos não é apenas uma responsabilidade, mas um privilégio, uma oportunidade de participar da obra eterna de Deus. Na imensidão da história, nossas vidas podem parecer pequenas e insignificantes. No entanto, quando construímos com materiais sólidos, quando fundamentamos nossas vidas em Cristo e escolhemos a excelência espiritual, tornamo-nos parte de algo grandioso e eterno. A nossa construção se junta àquela dos santos que vieram antes de nós, formando um templo espiritual que glorifica a Deus. Portanto, que possamos escolher a cada dia construir com materiais sólidos, que nossas vidas sejam caracterizadas pela fé genuína, pelo amor verdadeiro e pela esperança inabalável. E que, ao fazermos isso, possamos ver a obra de Deus se manifestar poderosamente em nós e através de nós, trazendo luz e vida ao mundo. 7. Prova pelo fogo. Em meio ao turbilhão da existência humana, onde os dias se entrelaçam como fios de um vasto tapete, Paulo introduz uma imagem potente e transformadora: a prova pelo fogo. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Esta metáfora, rica em significados, nos convida a refletir sobre a essência de nossas ações e a durabilidade de nossa fé. O fogo, na antiguidade, era visto tanto como um agente purificador quanto destrutivo. Ele revelava a verdadeira natureza das coisas, separando o que era valioso do que era perecível. Na espiritualidade cristã, a prova pelo fogo simboliza o processo pelo qual nossas vidas e obras são testadas e reveladas diante de Deus. É um convite a um exame profundo e sincero, um chamado a considerar a substância e a intenção por trás de cada ato de fé. Paulo nos alerta que, no grande dia do Senhor, nossas obras serão submetidas a essa prova. Aquelas construídas com materiais sólidos, fé genuína, amor sacrificial, obediência sincera, resistirão ao fogo e se mostrarão preciosas e puras. Serão como o ouro e a prata, que ao serem aquecidos, não apenas resistem, mas se purificam, brilhando com um esplendor ainda maior. Em contrapartida,
As obras feitas de madeira, feno e palha, ações superficiais, motivações egoístas, compromissos vazios, serão consumidas, revelando sua futilidade e fragilidade. Este conceito ressoa poderosamente em nossa era moderna. Vivemos em um tempo de rápidas mudanças, onde a aparência e a superficialidade frequentemente eclipsam a substância e a verdade. Somos constantemente tentados a buscar o reconhecimento efêmero, a aprovação temporária, esquecendo que há uma prova maior e mais significativa à nossa espera. A prova pelo fogo nos chama de volta à verdadeira essência da fé, lembrando-nos que, no final, não é o brilho passageiro, mas a solidez duradoura de nossas ações que será valorizada. No calor da prova, as motivações ocultas vêm à tona e o verdadeiro caráter é revelado. É um processo que, embora possa ser doloroso, é profundamente necessário. A purificação pelo fogo refina, transforma e prepara-nos para refletir a glória de Deus de maneira mais plena. Este fogo não é apenas um julgamento, mas uma graça que nos permite crescer e amadurecer na fé. Imaginemos uma vida onde cada ação, cada escolha, é feita com a consciência da prova pelo fogo. Como isso mudaria nossa abordagem às pequenas e grandes decisões? Como isso impactaria nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossa devoção a Deus? Seríamos chamados a uma vida de autenticidade e integridade, onde cada ato de amor, cada gesto de compaixão, cada passo de fé é imbuído de um propósito eterno. A prova pelo fogo nos desafia a viver com um sentido de urgência e seriedade espiritual. Nos chama a investir em obras que resistam ao teste do tempo e da eternidade. Nos convida a purificar nossas motivações, a alinhar nossos corações com a vontade de Deus, a construir vidas que sejam um reflexo verdadeiro de sua santidade e amor. Enquanto caminhamos nesta jornada de fé, somos constantemente moldados e refinados. A cada prova, a cada dificuldade, temos a oportunidade de crescer, de aprofundar nossa confiança em Deus, de fortalecer nosso compromisso com sua verdade. O fogo, longe de nos destruir, nos transforma, nos purifica, nos prepara para a glória que há de vir. Que possamos, então, abraçar a prova pelo fogo com coragem e fé. Que cada desafio seja visto como uma oportunidade de crescimento, cada dificuldade como um meio de purificação, cada teste como uma preparação para a eternidade. E que, ao passarmos por esse fogo, possamos emergir mais fortes, mais puros, mais refletindo a imagem de Cristo em tudo o que fazemos. O templo de Deus. Numa encosta suave, onde os raios do sol se entrelaçam com a brisa matinal, surge a imagem do templo de Deus, não mais como uma estrutura física, mas como um símbolo vivo da presença divina entre os corações humanos. Paulo, com sua eloquência única, convida-nos a contemplar não apenas a grandiosidade das edificações terrenas, mas a santidade dos templos espirituais que somos chamados a ser. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Com estas palavras, Paulo nos lembra da sacralidade de nossos próprios seres. Somos mais do que meros mortais. Somos habitados pelo Espírito Santo, tornando-nos moradas vivas de Deus neste mundo. Este entendimento transforma não apenas nossa visão de nós mesmos, mas também nossa interação com o divino. O templo físico, na tradição judaica, era o lugar onde a presença de Deus se manifestava de forma especial. Era um local de adoração, sacrifício e encontro com o sagrado. No entanto, Paulo amplia esta compreensão, revelando que agora somos nós, como indivíduos e como comunidade, que carregamos esta responsabilidade e privilégio. Assim como o templo físico exigia pureza e santidade, assim também somos chamados a purificar nossos corações e viver vidas que honrem a presença de Deus em nós. Isso significa cuidar não apenas de nossos corpos, mas também
de nossas mentes e almas, buscando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com nosso Deus. Nos dias atuais, onde o sagrado e o profano frequentemente se misturam, somos desafiados a sermos verdadeiros templos de Deus. Em um mundo que valoriza o materialismo e o imediato, somos chamados a ser lugares de paz, esperança e amor. Somos convidados a refletir a luz de Cristo em todas as nossas interações, a ser santuários vivos de uma presença divina que transcende todas as coisas terrenas. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é uma oportunidade de manifestar a presença de Deus em nossas vidas. Assim como o templo físico era um local de encontro com o divino, também somos chamados a sermos espaços onde outros possam experimentar a graça transformadora de Deus. Este chamado é tanto uma responsabilidade quanto uma bênção, pois nos permite participar da obra redentora do Criador no mundo. Que possamos, então, abraçar o privilégio de sermos templos de Deus. Que nossas vidas sejam testemunhas vivas do poder de transformação do Evangelho, refletindo a glória de Deus em cada canto escuro deste mundo. Que cada pessoa que entre em contato conosco sinta-se tocada pela presença do Espírito Santo, encontrando conforto, cura e esperança em nosso testemunho de fé. A sabedoria deste mundo. Na imensidão das ideias humanas, entre os labirintos dos conhecimentos terrenos, emerge a reflexão de Paulo sobre a sabedoria deste mundo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ele nos alerta, desafiando-nos a examinar profundamente as bases sobre as quais construímos nossas vidas e nossas visões de mundo. A sabedoria humana, embora admirável em suas conquistas e descobertas, muitas vezes se desvia do caminho da verdade eterna. Em sua busca por compreender o cosmos, dominar a natureza e decifrar os mistérios do universo, o homem frequentemente se encontra perdido em suas próprias teorias e conjecturas. Paulo nos lembra que sem a luz da revelação divina, a sabedoria humana pode facilmente se transformar em vaidade e ilusão. No contexto de Corinto, uma cidade conhecida por seu intelecto e diversidade cultural, Paulo confronta a mentalidade predominante que valoriza a sofisticação intelectual e as filosofias seculares em detrimento da simplicidade e poder do Evangelho. Ele desafia os coríntios a reconsiderarem suas prioridades e a reconhecerem a superioridade da sabedoria de Deus sobre a sabedoria do mundo. Hoje, vivemos em uma época marcada pela busca incessante por conhecimento e compreensão. A ciência, a tecnologia e as diversas disciplinas acadêmicas expandem nossas fronteiras de entendimento, oferecendo-nos novas perspectivas sobre o universo e o ser humano. No entanto, em meio a todo esse conhecimento, corremos o risco de perder de vista o essencial, a sabedoria que vem de Deus e que transcende as limitações humanas. A sabedoria deste mundo muitas vezes se baseia em critérios efêmeros e em objetivos temporais. Ela pode nos levar a construir sobre fundamentos frágeis e a colocar nossa confiança em sistemas que eventualmente falharão. Em contraste, a sabedoria de Deus é eterna e infalível, oferecendo-nos uma rocha sólida sobre a qual podemos edificar nossas vidas. Paulo não despreza o conhecimento humano, mas nos convida a uma reflexão crítica sobre suas limitações e a reconhecermos que somente através da sabedoria divina podemos alcançar uma compreensão verdadeira e duradoura. É na busca por esta sabedoria que encontramos a verdadeira liberdade, a verdadeira paz e o verdadeiro propósito para nossas vidas. Que possamos, então, discernir entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus. Pertencer a Cristo não é apenas uma afiliação superficial, mas uma transformação radical que abrange todos os aspectos de nossa existência. Significa
abandonar as antigas maneiras de viver e abraçar uma nova identidade em Cristo, onde somos reconciliados com Deus e restaurados à sua imagem original. É uma jornada de renovação espiritual e um compromisso de viver em santidade e obediência à vontade divina. Paulo, ao escrever aos Coríntios, enfrentava uma cultura pluralista e hedonista, onde muitos se identificavam com várias filosofias e práticas religiosas. Ele os desafia a romper com essas identidades fragmentadas e a encontrar sua verdadeira identidade em Cristo. Ser um seguidor de Cristo implica renunciar ao egoísmo e ao pecado e viver uma vida que reflete os valores do reino de Deus. Hoje, em um mundo marcado pela busca frenética por identidade e propósito, o convite de Paulo ressoa poderosamente. Pertencer a Cristo não apenas nos oferece uma base sólida e segura para construir nossas vidas, mas também nos capacita a viver com significado e esperança. É encontrar um lar espiritual onde somos amados incondicionalmente e onde podemos encontrar paz em meio às tempestades da vida. Ser um discípulo de Cristo é uma jornada contínua de aprendizado e crescimento espiritual. É reconhecer que nossa vida não nos pertence mais, mas foi comprada com um preço precioso, o sangue de Jesus derramado na cruz. Como templos do Espírito Santo, somos chamados a glorificar a Deus em tudo o que fazemos, honrando-o com nossos corpos, mentes e espíritos. Que possamos, então, abraçar com gratidão o privilégio de pertencer a Cristo. Que nossa vida seja um testemunho vivo da graça transformadora de Deus, refletindo sua luz em um mundo que tanto precisa dela. Que cada respiração, cada pensamento e cada ação sejam dedicados a glorificar o nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a luz da verdade ilumine seu caminho e que a sabedoria divina guie cada passo seu. Que os ensinamentos de 1 Coríntios inspirem uma vida de fé e amor, refletindo a beleza da comunhão com Deus. Até breve, em novas jornadas de descoberta espiritual e crescimento na fé.